E nesta noite nós vamos ler a palavra que se encontra no livro do Antigo Testamento do profeta Ageu, no capítulo 2. Capítulo 2. Glórias ao bendito nome do Senhor para todos sempre. A partir do versículo, deixa eu ver aqui, é o versículo 14 e o 19, nós vamos ler. O 14 e o 19. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação. Diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Versículo 19. Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Quem acredita? Aleluia. Amém. Senhor nosso Deus e bendito Pai, somos gratos ao Senhor Deus por esta palavra revelada nas Escrituras, dada por Ti, Senhor, para o nosso conhecimento, como alimento, Senhor, e como meio de transformação da vida do pecador em um filho de Deus com direito à herança. E assim, ó Deus, nos capacita a falar a Tua palavra e a todos que também possam entender, Senhor, o verdadeiro sentido desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao bom Deus. Aleluia. A nossa pergunta temática hoje é: prontos para a colheita? Prontos para serem abençoados? Você vai dizendo no seu coração, né? Mas, pastor, colher o quê? O que foi que nós plantamos, pastor? Que temos que colher? É verdade, o tema começa pelo fim, né? Mas para se chegar ao fim, devemos examinar esse trecho bíblico para verdadeiramente saber o que temos plantado e também o que devemos plantar, de acordo com a história de Israel, a qual a gente está dando um salto desde Samuel, do livro de Samuel, talvez um salto de uns 500 anos ou mais. Depois que passaram todos os períodos dos reis e que Israel foi exilado na Babilônia, e ainda se passaria 70 anos até que Israel voltasse para sua terra, não mais como uma grande multidão que foi, mas um número mais resumido, talvez, né? Porque muitos morreram quando a cidade de Jerusalém foi sitiada. Muitos morreram à espada, muitos morreram de fome, e muitos morreram na própria Babilônia, e muitos também nasceram lá. Então é de se esperar que o povo estava desacostumado, né, com as coisas de Deus, né? Então, nesse texto bíblico, Ageu continuou
e dizia: assim é este povo, Deus falando através dele, e assim é esta nação, diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ele ali oferecem. Eu estou lendo o versículo 14. Agora o versículo 19 diz também: ainda há sementes no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Aí ele promete: mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então vamos ver o seguinte: os livros canônicos de Ageu, Zacarias e Malaquias são do período em que Judá esteve sob o cativeiro babilônico. São os últimos relatos proféticos do Antigo Testamento. As profecias são endereçadas a um pequeno grupo de remanescentes judeus que retornaram do cativeiro babilônico para sua terra, de onde foram levados. Veja aí. Ageu é o primeiro livro dessa ordem, desses 3 livros proféticos, chamado pós-exílio. O Deus de Israel providenciou a volta deles à terra que, de acordo com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, o remanescente judaico iria reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor em 587 a.C. Eu creio que vocês entenderam, né? Um resumo histórico e por que Deus preparou Ciro, o rei da Pérsia. Deus preparou quem mais? Zorobabel, que foi o governador, que estava lá também na Babilônia e que trabalhava junto ao rei. E Deus preparou também o profeta Ageu. Então esses 3. Mas tinha também o sumo sacerdote Josué. Então eles, servos de Deus, abençoado por Deus. Então Zorobabel teve a sua chamada para liderar o povo no retorno a Jerusalém, que estava em ruínas. Então, irmãos, para vocês não se confundir, a volta do povo para a cidade de Jerusalém se deu em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel, segundo com, quem lembra? Com Esdras, e terceiro com Neemias. Então esses 3 livros, o livro de Esdras e Neemias, vocês lendo, vocês vão encontrar. Aí se vocês lerem também o livro de Ageu e Zacarias, vocês vão entender como foi esse retorno e outras particularidades do texto bíblico. Então, no tempo presente, aquele que crê se torna filho de Deus, de forma a ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus a produzir obras que agradem ao Pai. Diante disso, devemos fazer nossa parte, uma vez que Deus providenciou da sua graça para cada um de nós fazer sua parte, conforme os ensinamentos das Escrituras inspiradas. Então nós somos filhos de Deus e temos também uma chamada. Então nós também estamos ligados ao que aconteceu no Antigo Testamento. Veja bem que a figura de Zorobabel, que foi já depois de Davi,
muito tempo depois de Davi. Se liga no Novo Testamento a José, sim, José, pai de Jesus, pelo menos pai adotivo, né? De Jesus, e se liga também à geração de Maria. Então são dois pontos de Zorobabel que se identifica com eles dois, porque Zorobabel também se tornou aquele de quem o Cristo foi descendente. Amém? Por isso que ele é muito citado aqui nesses livros. E o próprio Deus testemunha dele como tendo chamado para liderar seu povo para a reconstrução do templo. Naquele primeiro período. Por que não começou pela cidade? Por que não começou pelas casas do povo? E Deus os libertou para que começassem o trabalho a partir da casa de Deus. Vejam aí as diferenças, né? As prioridades é que nós vamos meditar neste assunto. Então a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Essa seria a missão primordial deles, que eles iriam priorizar, seria em primeiro lugar, e porque seria de extrema importância que se reconstruísse primeiro o templo, antes de qualquer outra coisa. Mas houve uma interrupção quando eles queriam começar a trabalhar. E nós vamos ver que, eu já vou adiantando para vocês, que a construção estivera parado durante 16 anos, irmãos. A construção estava parada. Vocês vão ver isso no livro de Êxodo, e também já foi até pregado também aqui, né? Se vocês não lembram, busque no livro de Êxodo e vocês vão ver isso que eu estou dizendo. Mas houve agora uma pequena interrupção. Mas não deveriam assentar nenhuma pedra sem que antes purificassem por inteiro a Deus. O Senhor mandou parar. Para. Não dá para prosseguir desse jeito. Porque nós vamos ver, não vou adiantar agora, não é qualquer obra que somos chamados a fazer. É a obra de Deus, não é qualquer obra. Esta é a terceira mensagem de incentivo, que está baseada na santidade. A santidade pessoal somente é obtida pelo esforço consciente, porque a iniquidade tende a espalhar-se e aumentar na vida de uma pessoa, a menos que seja combatida eficazmente. Iniquidade trata-se do pecado, e o pecado se espalha. Então não podemos deixar o pecado mais uma vez tomar conta do cristão, porque o pecado mata, escraviza e nos impede de exercer a nossa fé. Então o propósito realmente aqui do profeta era reanimar o povo a voltar o trabalho, a reconstrução do templo, interrompida há 16 anos,
Apesar de simples, essa mesma mensagem visava ao cerne do problema, que era a santidade e a dedicação do povo do Senhor. Então, o que é que Deus exige? E o que é que Deus diz? Que as mãos estavam impuras. E que a reconstrução deveria começar por eles, na verdade. Não podemos, em ruínas, fazer nada. Pelo menos nada que prospere. Essa é uma das causas, né, que estamos adiantando, que causava o desânimo. Vejam mais, grande mal que Ageu enfrentou, tanto dos líderes como do povo, de servir a Deus. Era tanto os líderes como o próprio povo estavam desanimados. Desde o período de 16 anos que eles estiveram parados, foram desanimados, começou o desânimo. E aqueles samaritanos que vocês vão ver lendo, vão ler e vão entender, por causa deles a obra foi parada, paralisou a obra por ordem do rei. E eles voltaram 16 anos depois. E a preocupação deles naquele momento excessivamente estava voltado para eles mesmos, para seus próprios interesses, pela organização das suas vidas, pelas construções das suas próprias casas, que não é errado, mas eles já estavam querendo aumentar, transformar em casas luxuosas até. E aí, irmãos, não estava dando certo a prosperidade deles. Tudo que eles ganhavam era em saco furado. A renda que eles tinham não dava para nada. O alimento que eles tinham armazenado, que pensava que tinha uma quantia, quando iam examinar, estava menos do que eles esperavam. Então algo estava errado. Algo devia ser mudado. A preocupação pessoal com seu bem-estar, Ageu 1:5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. O Senhor pede, pensem, reflita, examine, façam um exame de vocês mesmos e vejam onde vocês erraram, em que vocês estão errando e como vocês podem melhorar ainda mais. Então essa é uma das razões. A segunda poderia ter sido Ageu 2:4, a covardia diante dos obstáculos. 2:4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma boa garantia para quem estava se acovardando, se afastando. E Deus anima através do profeta, para que eles
deixassem de medo, deixassem de letargia, ou seja, dormir. Letargia é o sono da alma. A falta de fé na provisão de Deus é outra coisa. Ageu 2:8. Eles estavam sem fé na provisão de Deus. 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então são mensagens de incentivo, né, para o povo de Deus. Tanto eles como hoje nós temos esse incentivo de Deus de fazer a obra do Senhor, mesmo que seja pequena, mesmo que não tenham recursos. Foi o que eu aprendi aqui. Mesmo que não tenham recursos suficientes. Mas uma coisa temos: Deus está conosco. E quem é que dá os recursos? Ele, porque a obra é dele. Mas qual seria a nossa parte nisso, né? É o que estamos vendo. E outra coisa, e o pecado não tratado, no versículos 12, no capítulo 2, 13 e 14, que diz o seguinte, ó. Então Ageu perguntou: se alguém se tornou impuro pelo contato com o cadáver, tocar em qualquer coisa, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Toda a obra das suas mãos e o que eles ofereciam a Deus estava sendo impuro. Mas nós não podemos ser impuros, né, irmãos? Senão Deus não vai aceitar o nosso sacrifício. Não podemos louvar ao Senhor de modo impuro. Não podemos pregar sua palavra de modo impuro, né? Não podemos fazer sequer nada para Deus de modo impuro. Como eles que estavam fazendo coisas aparentemente simples. Pegar uma pedra de um lado e botar do outro. Fazer a limpeza do templo. Removendo as pedras que tinham caídas. Eles tinham que se purificar para poder continuar a obra e serem abençoados na vida material também, na prosperidade, porque a prosperidade ela envolve o espiritual e também o material. Deus não separa nada disso, tudo é uma coisa só para Deus. O material e o espiritual. Veja que Deus é um ser espiritual. Não podemos vê-lo. No entanto, Ele criou as coisas materiais, né? É muito interessante, porque sua forma é diferente do ser humano, né? É uma obra de santificação. Antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja na obra de Deus, devemos ter em mente que a santificação, primeiramente, é uma obra de Deus, que deve ser perfeita, né? Em cada um de nós. Porque devemos ser santo como aquele que nos chamou, né? Devemos ser santo porque Ele é santo.
Devemos ser santos porque fomos chamados para sermos santos, para sermos dele, de Cristo Jesus. Ele nos chamou. E a obra da santificação é uma obra pessoal. Antes de você agir qualquer coisa em nome de Deus, você precisa estar ligado com Ele. Você precisa depender dEle. E você precisa fazer como Ele quer, para que você seja abençoado. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. E, portanto, é uma obra de santificação. Então, o templo que estava em ruínas não trazia essa bênção. Era como se fosse uma maldição. É tanto que eles começaram a construção pelo altar. São coisas materiais, mas com significado, né? Importante. Eles deveriam construir primeiro o templo, porque eles foram chamados para isso. Mas por causa disso, eles seriam abençoados na vida deles, seja familiar, seja trabalho, seja estudos. Eles teriam sucesso em tudo que eles fizessem em sua vida. Então, vidas em ruína não transmitem vigor e forças para fazer a obra de Deus. Porque é como se a pessoa estivesse morta, ou se tivesse tocado em um morto, né? Que era proibido tocar no morto para Israel. Porque aquele que tocava em um morto ficava impuro, né? E obras impuras não traz bênçãos. Porque é fácil alguém, quando está com determinada doença, irmãos, passar para outro, né? Não existe contágio de alguma doença? Mas não existe o contágio da saúde, existe? Você com saúde, aí chega perto de alguém que está doente e a pessoa vai ficar bom? A não ser que seja um milagre, né? O milagre, né? Que é igual a sombra de Pedro, né? Mas não é normal acontecer assim. Então, para tocar nas coisas de Deus, precisava estar puros. A santificação pessoal seria o primeiro requisito para o homem de Deus estar na presença de Deus. Veja aí. Eles não poderiam. Deixa eu ver aqui. Eles precisavam de mãos puras para fazer a obra de Deus e desta forma receber as bênçãos prometidas, pondo fim à maldição que se instalou no meio deles. Eles não podiam tocar em nenhuma pedra do templo. Era como tocar em um morto. O impuro, tudo que tocava ou oferecia era impuro. 12 a 14. Para Ageu, o templo em ruínas era como um cadáver. Ou seja, não trazia bênção. Por isso que o templo teria que ser reconstruído antes de tudo. Profanava e tornava impura toda a vida do povo, inclusive os seus sacrifícios. Eles não podiam sacrificar
sem santificação, com impureza, né? Eles não podiam construir sem passar por esse processo. Então, em primeiro lugar, o Senhor age em nós. Tá bom? Como diz o texto bíblico. O Senhor age em nós primeiro, para depois agir por nós. Primeiro nós. Depois da purificação é que podemos fazer a obra de Deus. Assim como era requerido dos sacerdotes do Antigo Testamento, que antes de oferecer sacrifício ao Senhor, eles teriam que se lavar. É o símbolo da água, para que eles pudessem vestir aquelas roupas consagradas, né, a Deus, para depois entrar e servir ao Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus age em nós, na nossa vida pessoal, nos purificando, nos santificando. E em segundo lugar, Ele age por nós, dando frutos através das nossas mãos. Né? Não diz assim, tudo que tocar será abençoado, né? É uma obra abençoadora, a obra de Deus. Assim como Israel, daquele tempo, precisou ser purificado do seu pecado, que lhes impediu a bênção, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Deus falou. Israel precisou ser purificado. E Deus mandou que eles olhassem para o passado. Vocês lembram daquele tempo em que a obra parou? Que vocês conseguiram apenas levantar os alicerces e não conseguiram fazer as paredes porque a obra parou? Não era importante apenas que fizesse a obra do Senhor, mas também que realizasse essa obra com o coração puro e consagrado a Deus. Não é de qualquer jeito, né? Não é qualquer obra que se faz que Deus aceita, né? E quarto, o altar em primeiro lugar. Estavam tão preocupados em construir as suas casas, mansões, às vezes, quem podia, que ignoraram a casa de Deus. E, no entanto, o trabalho de reconstrução do templo era o que os havia levado. Então, o que o Senhor quer dizer naquele tempo e o que o Senhor quer dizer hoje? O Senhor não está mandando ninguém abandonar suas casas, para começar. Deus não está mandando ninguém abandonar seus afazeres. Deus não está mandando ninguém deixar de estudar, deixar de trabalhar. Não. Porque Ele sabe que podemos fazer isso muito bem e ainda assim fazer a obra dele. Amém? Mas o nosso coração deve estar em Deus, mais do que em qualquer outra coisa. Então, eles estavam tão preocupados em construir as suas casas que ignoraram a chamada deles para a reconstrução do templo. Era o que havia levado eles a Jerusalém. A causa da não prosperidade foi inverter a ordem das coisas. O Senhor havia determinado de uma maneira e eles estavam fazendo de outra. E a bênção estava sendo impedida.
Então, prioridade era a reconstrução do templo que estava parado há 16 anos. Ageu 1, 2. Veja o seguinte, ó. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Isso eram os que tinham dito a ele, e eles estavam acreditando nisso, que ainda não havia chegado o tempo. E vejam mais, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Come, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Viu? A obra sem Deus é assim. Então, dessa maneira, nós devemos nos entregar ao Senhor. Tanto a nossa vida deve ser consagrada a Deus, como as nossas ofertas que ofertamos ao Senhor. Seja dízimo ou seja qualquer outro meio, tudo. Se eu sou consagrado ao Senhor, se você é consagrado ao Senhor, tudo que você tem é do Senhor. Porque Ele que diz, eu sou o dono da prata e do ouro. Eu que te dou. Eu te dou para que tu compartilhe também. Está vendo? Eu lembro que o Senhor pediu para o jovem rico dar tudo que ele tinha para os pobres. E ele foi triste, né? Mas teve um homem, talvez até mais de um, que fez isso, chamado os Valdenses. Não sei se vocês já assistiram. Os Valdenses foi quando Constantino oficializou a igreja e passaram a perseguir as outras religiões que nem tinha, né? E os valdenses foram um povo teimoso, né? Que vivia para Deus de verdade, fora da instituição religiosa, né? Da época. E esse rapaz, esse camarada, ele era rico e deu tudo para os pobres. Literalmente, né? E agora ele passou a viver de ofertas, de ajuda, mas fazendo a obra de Deus. Mas continuou ajudando os pobres, né? Continuou fazendo a obra do serviço cristão. E o que ele arrecadava era para distribuir com os pobres. Portanto, nós não devemos nos prender tanto a coisas materiais. E que essas coisas materiais sejam uma bênção, né? Para nós. E que de maneira nenhuma vamos cair nas propostas de certas igrejas que adota esse sistema de arrecadar dinheiro
não com esse objetivo, mas de enricarem, né? De terem suas mansões, seus aviões, seus iates, seus sítios até, sem prestar conta a ninguém, nem à igreja e nem também ao Estado. Então, de maneira simples, não importa o tamanho da igreja, não importa a sua escolaridade, não importa o seu poder aquisitivo, o que importa é que suas mãos estejam puras e que você seja usado por Deus. Você precisa ser consagrado ao Senhor para que nossas mãos produzam frutos em abundância para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então viram que o tema prontos para a colheita, prontos para serem abençoados? Qual a resposta? Deus em primeiro lugar. Essa é a resposta, né? Deus em primeiro lugar. Vamos receber a bênção de Deus. A bênção de Deus para chegar até nós é uma via de duas mãos. Eu acho que é uma via de duas mãos. É uma que vai e outra que volta. Vai e vem. Vai de mim e volta de Deus. Porque Deus recompensa, né? Aquele que contribui com suas vidas, com a sua adoração, com a sua palavra, com a sua santidade e até com tudo que ele possui, se assim for do agrado de Deus e da sua livre vontade, porque ninguém, às vezes as pessoas desanimam as outras dizendo que tu vai para aquela igreja que te obriga a pagar o dízimo. Igreja nenhuma obriga ninguém a pagar dízimo. Tá certo? Se você tiver que pagar o dízimo, seja para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E você deve fazer isso quando você sentir alegria no seu coração. Quando você tiver aquela vontade de Deus. Mas lembre-se que você pertence ao Senhor. Como tudo que você tem pertence a Deus. E Deus é quem lhe abençoa. E não o homem. Amém? Que Deus abençoe a cada um e espalhe essa mensagem para toda a igreja.